Fala aí, seja bem-vindo, seu animal que um dia possuiu notocorda, por isso você é um cordado, que provavelmente um dia mamou, por isso você é um mamífero, que possui uma vértebra, por isso você é um vertebrado, mas hoje a aula não é sobre animais, a aula é sobre vegetais, melhor falando, sobre os tecidos, os tipos de tecidos dos vegetais. Como que eles funcionam, o que é que eles fazem, como que eles são estruturados, é o que a gente vai ver nessa aula. Existem diferentes tipos de tecidos que podem sustentar a planta, podem transportar coisas, podem promover o crescimento, produzir hormônios e diversas outras funções. Essa aula vai ser dividida, não, não será uma aula única, porque senão vai ficar muito grande, então vou dividir ela em uma, duas, três, quatro aulas para ficar mais legal, beleza? Se você quer saber quando essa aula vai sair, se ainda não tiver saído, né? Porque dependendo da época, ela pode já ter saído e tá aí a aula. Mas se você quiser saber quando essa aula vai sair, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se você gostar, dá um joinha aí, tá legal? Para dar uma força pro canal. Se você não gostar, diz aí porque você não gostou e tamo junto. Bom, a histologia vegetal é a área da biologia, é o ramo, já que a gente está falando de vegetal, né? Vamos falar assim, a histologia vegetal é o ramo da biologia que vai estudar a formação e a constituição dos tecidos das plantas. O que é um tecido? O tecido, assim como nos animais, beleza? Então aqui a definição não foge, é um conjunto de células especializadas que em geral são semelhantes, possuem algumas semelhanças e adaptadas para realizarem determinadas funções, também funções semelhantes. Então a gente pode dividir como função basicamente em quatro, como crescimento, preenchimento, sustentação e reserva, considerar essa aqui como uma, condução de seiva e revestimento. Quais são os tecidos? Meristemas, que será o tema da aula de hoje, são os responsáveis aí pelo crescimento da planta. O parênquima, colênquima e esclerênquima, até tem um nome bonitinho aí, né, parecidinho aí. Parênquima, colênquima e esclerênquima são os responsáveis aí pelo preenchimento, pela sustentação e por reservar nutrientes em uma planta. O floema e o xilema, como eu já dito lá em Fisiologia Vegetal, são os responsáveis pela condução de seiva, enquanto epiderme e periderme vão ser responsáveis pelo revestimento das plantas. Então, dando início aí à primeira parte, os meristemas são tecido vivo. Eu falo tecido vivo porque a gente vai ver que nas plantas existem tecidos que não estão vivos, eles são funcionais, realizam funções importantíssimas, mas eles não estão vivos. No caso dos meristemas, eles são vivos e muito vivos e numa atividade alucinante em uma planta. É o tipo de celular presente nas partes da planta onde ocorre o crescimento por multiplicação celular. Pode ver como o bichinho aí está vivo, né? Bichinho não, plantinha. Plantinha não, célula da plantinha. São constituídos por células meristemáticas, daí o nome, meristemáticas, meristema. São células pluripotentes, ou seja, elas têm a capacidade de se diferenciar em outro tipo de célula. A gente já viu isso em uma aula aqui no Planeta Biologia, só relacionado a células tronco, né? Que existem vários tipos de célula tronco. As células meristemáticas podem ser consideradas um tipo de célula tronco vegetal pluripotente, de uma célula indiferenciada que pode ser capaz de gerar vários outros tipos de células, inclusive células de outros tecidos, certo? Se elas têm capacidade de diferenciação, elas são indiferenciadas, ou seja, ela é uma massa de célula que não foi diferenciada ainda. A sua parede celular é fina, sinônimo de delgado. Seu núcleo é volumoso, né, grande, bonito, gordo. E possui uma alta capacidade de realizar mitose, ou seja, alta capacidade de se multiplicar. Os meristemas
como eu já disse, estão relacionados ao crescimento. Ao contrário dos animais, a produção de órgãos vegetativos e reprodutores é contínua ao longo da vida da planta e é devido à atividade dos meristemas. Isso porque as plantas elas podem continuar crescendo continuamente. Continua crescendo. Se você arranca um pedaço, ela continua crescendo, continua crescendo. Ela não tem um limite, digamos assim. É claro, ela vai chegar no tamanho, vai se estabilizar, mas se você cortar, ela vai continuar crescendo. Certo? Diferente dos animais. Nem todos os animais têm essa capacidade. As plantas têm. E os tipos de meristemas? Nem todos os meristemas são iguais. Um meristema importante aí é o meristema apical. Como o próprio nome diz, está no ápice da planta, está numa ponta da planta, né? E promove o crescimento vertical, ou seja, o crescimento para cima. A sua origem é lá no embrião da planta, primeira coisa que começa a ativar quando uma semente germina, o ápice do caule e da raiz começam a crescer. O meristema apical origina os meristemas primários, certo? A gente pode aí falar da protoderme, que vai originar a epiderme e a periderme. Procâmbio, que vai originar o xilema e floema. Lembra que eu disse que o meristema podia originar outros tecidos? Então aqui está. E o meristema fundamental, que vai originar o parênquima, colênquima e esclerênquima. Aqui a gente tem uma semente, né, a protoderme, o meristema do caule aqui nessa região, o meristema fundamental, né, dá uma parada no vídeo, são vários nomes, beleza? O procâmbio e o meristema da raiz. Né? O meristema da raiz vai fazer com que a planta cresça verticalmente para baixo e o meristema do caule vai fazer com que a planta cresça verticalmente para cima. O meristema primário ou apical, na planta adulta, né, a gente vai encontrar ele nessa região aqui, certo? Na gema apical. Vai encontrar aqui, que é essa região que vai crescer. Então, esse meristema ele vai estimular. Então, ele vai crescer, as células aqui vão se dividindo e a planta vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, certo? A gente pode observar aqui o meristema apical, né, do caule, meristema primário, e o meristema apical, né, primário, meristema apical da raiz, promovendo o crescimento da raiz vertical para baixo e aqui para cima. E também a gente tem meristema primário em gemas laterais, nessas regiões aqui, ó, no nó, onde sai o brotamento para folhas, né? Então a gente encontra aí esse meristema. Esse meristema, ele é inicialmente, ele está num estágio dormente. Se você corta esse meristema aqui, se você poda ele, esse meristema aqui será ativado e a planta começará a crescer lateralmente, certo? Isso é uma técnica de poda. Quando você quer que a planta pare de crescer verticalmente e comece a crescer lateralmente, você retira aí o meristema apical durante a poda e ele vai estimular o crescimento lateral. O meristema secundário, né, presente em gimnospermas e angiospermas, se origina a partir da desdiferenciação de células parenquimáticas. Olha só, desdiferenciação é o seguinte, é uma célula do parênquima e ele sofre um retrocesso, certo? Ele vai se desdiferenciar de células parenquimáticas do córtex, da raiz e do caule, e vai promover o crescimento em espessura. Então a planta, a partir dele, vai se tornar mais espessas. Quais são os tipos? O felogênio e o câmbio. Do felogênio a gente tem o suber e o feloderma, e no câmbio a gente tem o xilema secundário e o floema secundário. Então aqui a gente tem raízes laterais, ok, saindo. Aqui aumentando essa região aqui a que a gente pode observar, certo? Aqui é o felogênio. O suber, a parte mais interna. Esse suber aqui, depois a gente vai ver que são células mortas, vão ser importantes aí no revestimento da planta. E o feloderma também. Todas essas plantas aqui, o que acontece? Eles vão promover o crescimento em espessura, o crescimento lateral, certo? Felogênio e o câmbio. Do felogênio a gente tem os dois tipos.
o suber e o feloderma, a partir do felogênio, vai originar o suber e o feloderma, e o câmbio, que vai originar o xilema secundário e o floema secundário. No caso aqui, o xilema e o floema, responsáveis aí pelo transporte de substâncias. Aqui separando um pouquinho, meristemas primários, tecidos primários e tecidos secundários. Então, meristemas primários, né, meristemas apicais, que vão dar origem à protoderme, ao meristema fundamental e ao procâmbio. Pegando por vez, o meristema apical, originando a proderme, por sua vez, irá originar um tecido primário, no caso, a epiderme. A partir também do meristema apical, é gerado o meristema fundamental, como a gente já viu, né? Pode se diferenciar em parênquima, em colênquima e esclerênquima. No caso dos parênquimas, formarão os meristemas secundários. Então, de um meristema primário, se ele se diferenciar em um parênquima, ele pode depois se desdiferenciar, ok? Desdiferenciar em um meristema secundário. O meristema secundário, como a gente já viu, o felogênio, no caso originando a feloderme e a suber, e o câmbio, originando o xilema secundário e o xilema secundário e floema secundário. A partir do meristema apical também ocorre a diferenciação em procâmbio, o procâmbio gerando aí o xilema primário, floema primário e o câmbio fascicular. A partir do câmbio fascicular, dá origem ao xilema secundário e ao floema secundário. Cara, é um monte de nome, mas esse quadro aqui resume bem, certo? Os tecidos que se originam a partir dos meristemas, certo? Do meristema fundamental, os meristemas apicais, o que vai acontecer através do processo de diferenciação celular. Então é importantíssimo você entender esse quadro aqui, você entende as origens, certo, dos tecidos. Então, sugiro que você dê uma olhada aí nesse quadro para você entender como que funciona a histologia vegetal e, por consequência, vai entender também um pouquinho de fisiologia. Bom, essa é a segunda aula, certo? Cenas do próximo capítulo. Vamos falar aí do parênquima, do esclerênquima e do colênquima, mas para você ficar sabendo dessa aula, você vai ter que se inscrever e ativar a notificação, certo? Se você quiser saber aí em primeira mão, beleza? Então, falou, galera. Qualquer coisa aí, ó, qualquer dúvida, posta nos comentários e na próxima aula a gente se vê. E aí, você gostou desse slide que você acabou de ver? Se você gostou, saiba que você vai poder baixar 5 slides como esse grátis, ok? Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então você pode baixar 5 aulas como essa. Uma de biologia celular, uma sobre aves, divisão celular, biomas brasileiras e sistema imunológico. Se você quiser mais e quiser 88 slides, aí por um precinho bem justo, beleza? Convenhamos aí, você vai poder baixar 88 slides, como esse que você acabou de assistir. Só para você dar uma olhada, se você clicar aqui, para você poder ver as aulas, por exemplo, essa de aves, então você vai poder fazer o download, você pode visualizar, você clica aqui, beleza? Vai se abrir uma janela, e é só você clicar em fazer download, nessa setinha aqui, em fazer download. Vai abrir, pronto. Começou o download desse slide, beleza? Bom, claro, se você quiser os 88, tem todos os temas aqui, tem os temas de todas as aulas. Biologia celular são 12 aulas, como essa, ecologia são 12 também, evolução 7, fisiologia, anatomia 11, genética 7, parasitologia 5, vírus, monera, protistas e fungos 4, botânica 12, zoologia 17, ok? Acho que você não vai se arrepender, você vai economizar muito tempo. Se você é professor, você sabe o trabalho que dá preparar uma aula, conseguir a atenção dos alunos, sua aula vai melhorar muito
você vai economizar muito tempo de planejamento e melhor, né? Você vai poder editar essa aula. Por exemplo, essa daqui de sistema imunológico, ó, quer trocar? Ah, não gostei dessa imagem. Não, não vai embora, tchau. Ah, não gostei dessa. Não, não gostei de sistema imunológico. Eu prefiro imunitário. Imunitário. Então você vai poder editar do jeito que você quiser, apagar, colocar, certo? Do jeito que você achar melhor. Então aí, dando uma olhadinha nos slides, essa aqui é uma aula sobre genética, só para você colocar aqui no modo tela cheia, para você ver. Tá aí, você vai passando a sua aula, você vai explicando, ok? Você que é professor ou você que é aluno, quer detonar aí na sua apresentação, tem aí muito material para você trabalhar. Ou estudar também, né? É um bom material também de estudo. Então, depende de qual é o seu foco, esse material é bem legal, vai te ajudar bastante. Ó, baixa esses 5 slides aí, testa ele, veja eles, você não vai se arrepender. O link está aí na descrição. Valeu, galera. Até mais.